I just love playing our songs again. And so that's put us in this terrible situation where we have to announce that we've made a decision to go back on tour. Hi, we're going back on tour. Na última semana, mais precisamente no dia 6, todos foram pegos de surpresa com o anúncio do retorno às atividades do Rush, uma das bandas mais bem-sucedidas e icônicas do rock progressivo. Os remanescentes do trio canadense Geddy Lee e Alex Lifeson anunciaram através de um vídeo bem descontraído e ao mesmo tempo emocionante nas redes sociais que irão retornar aos palcos em 2026 e já tem até uma turnê agendada, intitulada 50 Something. E vale lembrar que a banda já estava longe dos palcos desde 2015, quando o saudoso baterista Neil Peart ficou doente e, como todos sabem, veio a falecer em 2020 vítima de um câncer. E durante todos esses anos, embora a banda nunca tenha dado nenhuma pista que um dia poderia retornar, muitos fãs esperançosos ficavam sonhando com esta possibilidade e também levantando hipóteses de qual baterista poderia ocupar o lugar de Neil Peart caso isto acontecesse. E um dos nomes mais citados sempre foi Mike Portnoy do Dream Theater. Mas quem acabou sendo contemplada com esta vaga de muita responsabilidade, diga-se de passagem, foi uma baterista alemã de 42 anos chamada Annika Niles. Seu estilo reúne influências de rock progressivo, jazz fusion, pop, funk setentista e ela chegou até mesmo a tocar com um nome de peso em 2022. Nada mais, nada menos que o guitarrista Jeff Beck. E olha, pelo que eu vi alguns vídeos dela tocando, inclusive ela ganhou bastante visibilidade através do YouTube, eu achei ela uma baterista bem talentosa, tem uma técnica bem precisa, tem groove, criatividade. Aparentemente foi uma ótima escolha e claro, né, a gente tem que ter consciência que ela não está exatamente substituindo o Neil Peart, mas sim honrar o legado do baterista com dignidade. E convenhamos, né, não vai ser uma missão nada fácil para essa moça aí. Aliás, qualquer um que substituísse ele, né, até mesmo o Mike Portnoy. E mais uma novidade em relação a essa turnê que virá, será a adição de músicos contratados no palco, especialmente um tecladista, o que será bem interessante, né, já que a banda provavelmente vai ficar com um som mais orgânico ao vivo, sem precisar daquele monte de sampler que eles usavam. Além do que o Geddy Lee terá muito mais liberdade para poder cantar e tocar baixo. E de uma forma geral, pelo que deu para constatar através dos comentários aí nas redes sociais, essa foi uma notícia muito bem recebida e comemorada pelos fãs. E de fato é uma notícia sensacional, não só para quem gosta de Rush, mas para quem é amante da boa música, né? Convenhamos. Mas é claro que também teve uma pequena parcela do público que ficou meio desconfiada e de certa forma até desaprovou esse retorno da banda, já que depois que o Neil Peart se foi, Geddy Lee e Alex Lifeson sempre que eram confrontados com essa questão de um possível retorno do Rush, eles descartavam totalmente essa hipótese porque para eles não faria sentido algum tentar manter o legado da banda sem a figura do Neil Peart, que era um dos pilares fundamentais do Rush. Afinal, além dele ser um dos maiores bateristas do mundo e um dos mais influentes, ele também era um dos principais compositores da banda. E cara, realmente é estranho você tentar imaginar o Rush sem o Neil Peart. Bom, na verdade, sem qualquer um deles, né? Porque parece que a genialidade do Rush estava justamente na química que rolava entre os três. Inclusive, o Alex Lifeson chegou até mesmo a declarar em uma entrevista: "Não podemos simplesmente procurar outro baterista, fazer shows e material novo. Simplesmente não seria a mesma coisa. Seria apenas uma estratégia financeira." Então será que esse retorno tem mesmo a ver com grana, como alguns fãs mais radicais andam conjecturando? O fato é que nos últimos anos podemos dizer que eles se envolveram com poucos projetos relacionados à música. Alex Lifeson ainda chegou a criar um projeto solo chamado Envy of None. Já o Geddy Lee realmente ficou bem mais afastado, já que ele lançou um livro autobiográfico e um documentário em que ele entrevista vários baixistas de bandas famosas que foram influenciados pelo Rush. Mas sabe como é músico, né? Os caras não conseguem largar o osso e qualquer oportunidade que eles tenham para se encontrar e fazer um som, eles acabam embarcando. Como no tributo ao baterista Taylor Hawkins em 2022, em que eles subiram ao palco e reviveram alguns clássicos
discos do Rush, junto com outros bateristas convidados, como David Grohl do Foo Fighters. E foi justamente uma dessas memórias, né, que fez com que eles reacendessem aquela chama, né, aquela vontade de estar de novo em cima do palco. Então de lá pra cá eles passaram a se encontrar em estúdio, né, para fazer umas jams, relembrar alguns clássicos. E conforme isso acontecia, foi aumentando cada vez mais a vontade deles retornarem aos palcos. Até que no último dia 6 eles resolveram anunciar o retorno do Rush. E isso vem a público quando eles participavam de um evento no Rock and Roll Hall of Fame em Cleveland, durante uma sessão de perguntas e respostas dos fãs. E logo depois, no site oficial da banda, eles postaram a seguinte nota: já se passaram mais de 10 anos desde que Alex e eu tocamos as músicas do Rush ao lado do nosso companheiro e amigo Neil. E depois de tudo que aconteceu desde aquele último show, Alex e eu fizemos uma profunda reflexão e chegamos à conclusão de que sentimos falta disso pra caralho. E que chegou a hora de celebrar mais de 50 anos de música do Rush. Cacete, quem diria, hein? 50 anos de história. E olha, é bem natural, né, que rola especulações por parte de algumas pessoas, sejam fãs ou pessoas que nem acompanham a banda direito, de que os caras estejam voltando somente por dinheiro, que na real é o motivo pelo qual muitas bandas aí do passado têm retornado, né? Às vezes os caras nem se falavam mais, estavam tretados, alguns casos até com processos judiciais, mas mesmo assim resolveram se reunir, muitas vezes pra viver da nostalgia dos fãs, né? Mas cara, sinceramente eu não sinto muito isso por parte do Rush não, viu? Pra começar que os caras sempre foram muito amigos, né? Você sente que eles tinham uma união muito grande, né? Uma coisa de irmão mesmo. Fora a paixão que eles têm pela música, né? De estar em cima do palco. E isso é uma coisa que no Rush você percebia que era muito genuíno, né? Então, na minha opinião, eu acho que os caras realmente começaram a sentir falta dessa energia, né? Essa conexão com o público. Claro, né, não sejamos ingênuos, é lógico que deve ter uma motivação financeira nisso tudo também, né? Afinal de contas, será uma turnê muito lucrativa. Você imagina o quanto que os shows não estarão lotados. Mas no final das contas, quem se importa com isso, né? Ainda mais em tempos em que bandas clássicas e grandes ídolos do passado que ajudaram a escrever a história, né? Ou estão se aposentando ou infelizmente partindo deste mundo, como foi o caso do Ozzy Osbourne recentemente. Então, cada vez que a gente recebe uma notícia dessa, né, de que uma banda fenomenal como o Rush está voltando aos palcos, cara, isso dá uma felicidade, é mais um motivo pra gente comemorar. E pra finalizar, em relação à turnê, pelo que eu vi, ela se iniciará em junho de 2026 e vai durar mais ou menos de 3 a 4 meses, como eu já disse, passando por cidades dos Estados Unidos, Canadá e México. E tem que deixar claro que além de ser uma turnê de retorno, será também uma homenagem ao baterista Neil Peart. E quem sabe essa turnê não vem pra América Latina e a gente possa ter uma esperança aí deles passarem pelo Brasil, né? Sonhar não custa nada. Mas e você, gostou dessa notícia? Aliás, você gosta de Rush e é fã da banda? Põe aí nos comentários. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, aperte o botão hypar se ele aparecer pra você, isso daí vai me ajudar muito aqui com o canal. Se você não for inscrito, se inscreva e é claro que eu espero te ver no próximo vídeo. Até breve.